aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Vamos para mais uma aula de lógica proposicional. Dessa vez, a gente vai introduzir a parte de proposição composta. A gente vai analisar, na verdade, agora, como é que a gente pode definir se uma proposição é simples, se uma proposição é composta. E o mais importante é entender que muitas vezes, para a gente classificar a proposição, a gente não vai observar necessariamente o sujeito. Tem gente que observa o sujeito, tem gente que não observa o que realmente importa para classificar a proposição como sendo simples ou composta e às vezes acaba errando. Inclusive, em um concurso, até acredito que foi de 2019, tá? Me perdoe se eu tiver errado o ano, acho que no concurso de 2019 da Polícia Federal, tá? Se não foi 2019, ou foi no finalzinho de 2019, começo de 2020, ou foi finalzinho de 2018 e começo de 2019. Foi um dos concursos da Polícia Federal. E nesse concurso, eu lembro que apareceu uma questão que falava lá sobre uma proposição, e a proposição ela era uma proposição composta, tá? E era só para definir se a proposição era simples ou composta. Foi uma questão elaborada pelo SEBRASP, né, pelo CESP, e nessa questão era só para definir. A proposição acima é uma proposição simples, e aí era só para dizer se estava certo ou se estava errado. Se falava que era simples, ia estar errado, né? A proposição não era simples, ela era composta. E se falasse que era composta, estaria certo. E eu lembro que nessa prova, eles no gabarito preliminar, ele veio errado, tá? Veio incorreto. E nossa, eu tinha acabado de falar isso naquela semana de prova, na revisão para essa prova, para algumas turmas, e vários alunos me perguntaram, professor, e aí você ensinou errado? O que aconteceu? A gente fez do jeito que você falou, e aí o gabarito veio diferente do que você falou. E aí eu lembro que essa prova, vários professores, eu e vários outros professores, a gente elaborou recurso, nós entramos com recurso nessa prova, e eu não sei nem qual foi o recurso que eles leram, tá? Mas eu sei que essa questão teve o gabarito alterado, ainda bem, tá? E aí, claro, alterado para o correto, tá? Para o que deveria estar desde o começo, mas normal, é normal às vezes o gabarito preliminar vir com alguma falha, algum defeito, tá? Feito por humanos, né? Então tá suscetível aí a erro, sim, com certeza. Mas depois foi corrigido, ainda bem, tá? Que aí não coloca à prova o trabalho meu e dos meus colegas professores de raciocínio lógico, tá bom? Então preste atenção aqui, isso é muito importante, isso é muito recorrente. Quando é que a proposição é simples? Quando é que a proposição é composta? Veja bem, eu tenho aqui 4 proposições. Primeira proposição, João é cantor. A segunda, João e Pedro são cantores. E a terceira, João é cantor e Pedro é compositor. Quarta, João é cantor e compositor. Eu quero saber que proposições são simples e que proposições são compostas. E aí, nesse caso, tem duas que de cara a gente já consegue definir bem. Uma proposição é simples quando nós temos exatamente uma proposição com uma ideia apenas. Tá? E a proposição é composta quando eu tenho duas proposições unidas com duas ideias diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu falo João é cantor, isso é uma proposição simples. Por quê? Porque eu tenho somente uma ideia, a ideia de que João é cantor. Se eu falo João é cantor e Pedro é compositor, eu tenho duas ideias, tá? Um é cantor, outro é compositor. Então, essa proposição aqui vai ser uma proposição composta. Essas duas são fáceis da gente definir. A gente consegue definir com clareza, com perfeição, qual é simples e qual é composta. O problema são essas outras, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho João e Pedro são cantores. E aí tem gente que fala assim, professor, essa proposição, ela é composta, né? Porque está falando de João e de Pedro. Mas entenda que, por mais que o sujeito seja composto, isso não é o que vai ser importante para a gente. O que vai definir a proposição ser simples ou composta não é o sujeito, é o predicado. Tá? Porque o que define a proposição ser simples ou composta é a quantidade de ideias que essa proposição traz. A proposição só é composta se ela tiver mais de uma ideia. Para que a proposição seja simples, ela tem que ter exatamente uma ideia. Perceba que nessa frase eu tenho João é cantor. Cantor é uma ideia. João é cantor e Pedro é compositor. Então eu tenho duas ideias. É cantor, é compositor. Tenho duas ideias diferentes. Agora, se eu falo que João e Pedro são cantores, é uma ideia apenas. Professor, mas se eu falar João e Pedro são cantores, é exatamente o mesmo que falar que João é cantor e Pedro é cantor. Não seria composta? Aí tem gente que pergunta assim, professor,
Escrito desse jeito é simples. Se ele colocasse João é cantor e Pedro é cantor, seria simples também? Não, tá? Seria composto no caso, perdão? Não, continuaria sendo simples, porque a gente observa a quantidade de ideias. Se eu tivesse aqui João é cantor e Pedro é cantor, mesma ideia, uma ideia só, a proposição continuaria sendo simples. Então, nesse caso, observa bem. Eu tenho aqui uma ideia, essa proposição, ela é simples, tranquilo. E aqui embaixo, ó, João é cantor e compositor. Professor, só está falando de João, é proposição simples, né? O sujeito que é simples. Quando eu falo ó, que João, ele é cantor e compositor, eu tenho quantas ideias aqui? Duas. Cantor, compositor. Duas ideias. Essa proposição, ela é composta. Então, para definir a proposição como sendo simples ou como sendo composta, eu não vou observar o sujeito, eu vou observar o predicado. Eu vou observar a quantidade de ideias. É possível que o sujeito seja composto e a proposição seja simples? É possível. É possível que o sujeito seja simples e a proposição seja composta? É possível. Não existe uma regra para que a gente possa classificar a proposição como simples ou composta que esteja associada ao sujeito. Essa regra ela vai estar muito mais ligada ao predicado do que ao sujeito. Ela vai estar muito mais associada à quantidade de ideias. Para que a gente possa classificar uma proposição como sendo simples, eu tenho que ter exatamente uma ideia. Para que eu possa classificar como composta, eu tenho que ter mais de uma ideia. E aí, veja bem, eu posso definir a proposição composta como sendo a junção, tá, de proposições simples, tá? Então, proposição composta pode ser entendido como sendo a junção de proposições simples. Como assim, professor? Se eu trabalho com duas proposições simples que trazem ideias diferentes, e se eu tento juntar essas duas proposições simples, tá? E se eu tento juntar essas duas proposições simples, eu vou formar uma proposição composta, tá? Mas para juntar, eu tenho que ter um elemento de ligação. Como assim, professor? Veja bem. Imagina em casa, na tubulação, tá? No encanamento. E aí você tem dois canos de mesmo diâmetro, que daria para ser utilizado na mesma tubulação, com certeza. E aí esses dois canos, se você quiser utilizar os dois, que são canos separados na sua estrutura, né? Você não vai conseguir encostar um cano no outro e vai fazer funcionar. O que é que você tem que fazer? Para que esses dois canos fiquem ligados um ao outro, você tem que utilizar uma conexão, tá? Tem vários tipos de conexões. Tem o T, joelho, tem vários. Mas aí o que acontece? Você põe a conexão, põe os dois canos, encaixa um cano em cada extremo da conexão e aí os canos ficam interligados. Então, para que eu possa juntar esses dois canos, formando um cano só, eu preciso de uma conexão. Se eu tiver 3 canos, eu vou precisar de quantas conexões? 2 conexões. Se eu tiver 4 canos, eu vou precisar de quantas conexões? 3 conexões, para ligar isso daí. E aqui, quando eu falo de proposição composta, eu tenho que ter também as conexões, que na verdade são chamadas de conectivos. Então veja bem, se eu tenho proposição 1, proposição 2, eu não vou encostar uma na outra já juntando as duas, não vai funcionar. Eu tenho que utilizar o quê? Um conectivo, que é o mesmo que conexão. Se eu tiver, professor, 3 proposições, proposição 1, proposição 2, proposição 3. O que eu tenho que colocar aí? Eu tenho que usar 2 conectivos. Conectivo 1, conectivo 2. E assim vai, tá? Dá pra gente perceber que a quantidade de conectivos é sempre uma a menos que a quantidade de proposições, tá? A quantidade de conectivos, vamos criar uma fórmula, vamos chamar a quantidade de conectivos de C, tá? E a quantidade de proposições, vamos chamar de P. O que a gente percebe? Que a quantidade de conectivos é sempre igual à quantidade de proposições menos 1, tá?
Então tem sempre um conectivo a menos. Então se eu tiver só uma proposição, eu não vou precisar de conectivos. Até porque eu não vou ter que juntar, tá bom? Então a quantidade de conectivos vai ser sempre uma a menos, que é a quantidade de proposições. Outro detalhe importante é a gente entender quais são os conectivos, tá? Existem 5 conectivos. Tem gente que gosta de estudar esses conectivos decorando a tabela verdade. Eu indico? Com certeza não, tá? Não acho eficiente decorar a tabela verdade. O que eu acho eficiente para que você possa estudar analisando bem esses 5 conectivos e resolver qualquer questão de proposição composta é para que você realmente entenda como é que esses 5 conectivos funcionam. E aí, claro, você vai entender na próxima aula, tá bom? Na próxima aula a gente vai analisar, claro, quais são os 5 conectivos, como é que a gente vai trabalhar com esses 5 conectivos. Nós não teremos só uma aula para os conectivos, é uma quantidade um pouquinho maior. Esse conteúdo eu vou detalhar bastante para que a gente não tenha nem perigo de errar uma questão de conectivo, de errar uma questão de proposição composta, beleza? A gente vai ficar por aqui na aula de hoje, na próxima a gente continua com conectivos, tabela verdade, terminando aí proposições compostas. Até lá, um abraço, tchau, tchau.